Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Hoje vou dar uma olhadinha em uma nova estrutura de dados, conhecida como sets ou conjuntos. Os conjuntos nada mais são do que coleções, estruturas de dados. E elas têm basicamente duas características. A primeira delas é que essas estruturas não são ordenadas, ou seja, os elementos dentro dessas estruturas não são ordenados, não possuem um índice, E também a segunda característica é que elas não permitem a duplicação dos seus elementos. Então nós não podemos duplicar. Na verdade, não há condições de duplicar, elas não permitem a duplicação. Se nós inserirmos dois elementos iguais, só ficará o primeiro elemento inserido. Os conjuntos também, eles são delimitados da mesma forma que os dicionários, por chaves, ok? E os conjuntos, eles também suportam operações matemáticas de união, intersecção, diferença e diferença simétrica. Nós vamos ver cada uma delas ao longo dessa aula. E os conjuntos, os sets, são então estruturas mutáveis. Então elas permitem, então, uma vez que eu crio, eu posso alterar esta estrutura. E são aqui alguns exemplos, vocês podem ver aqui alguns exemplos de conjuntos, de sets, aqui ó, peixes, E aqui então eu estou identificando os vários tipos de peixes. Números, 1, 2, 3 e assim por diante, números inteiros aqui no caso. E eu também posso ter um conjunto misturado, um mix de tipos de dados diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um número inteiro, uma string, tenho aqui um caractere, tenho um float, um real, um tipo de dado aqui decimal, tenho aqui uma tupla e assim por diante. Ou seja, eu posso ter então um mix bem amplo aí de estruturas de dados que compõem os conjuntos, ok? Vamos dar uma olhadinha então em atribuição em tipo, operações básicas e a função set, ok? Vamos começar aqui com atribuição e tipo de dados. Para tanto, eu vou pegar aqui o PyCharm, vamos executar aqui o PyCharm e vamos fechar aqui a última aula. Vamos então abrir aqui o Python Console, para que possamos então ver como que nós podemos criar, em primeiro lugar aqui, um conjunto, um tipo de dado do tipo conjunto, do tipo set. Vamos pegar aqui um exemplo. Então vamos imaginar o seguinte, uma cesta que possui então maçãs, laranjas, bananas, peras. Olha só o que eu fiz agora aqui, ó. Eu repeti, ó, laranja novamente, maçã de novo. Posso repetir aqui, por exemplo, ó, banana, banana. Vamos repetir aqui mais uma vez, mais uma laranja. Então, olha só, eu estou fazendo então a atribuição. Então, lembre-se, então para o tipo de dado set, para o tipo de dado conjunto, ele tem como delimitador as chaves. Então, está aqui chaves inicial, chave final. Eu tenho aqui então os elementos. Os elementos são divididos por vírgula, E aqui eu tenho, olha só, duas maçãs. Tenho laranja, 3 laranjas, tenho 2 bananas e uma pera, ok? Vamos então fazer a entrada dessas informações. Agora vamos ver como ficou essa cesta. E tá aí, olha só, pera, laranja, banana e maçã. São só esses elementos que ficaram. Por quê? Porque os demais eram repetições dos anteriores. Então, a segunda característica que eu disse a vocês é que os sets, ou seja, os conjuntos, não permitem repetições. Então tá aí a prova disso. Vamos dar uma olhadinha aqui também numa operação simples. Aqui, por exemplo, laranja em cesta. Então cesta é do tipo de dado conjunto, um set. E eu estou verificando, existe laranja dentro da cesta? Basicamente isso que eu estou falando aqui, E ele fala sim, true, sim, verdade. Então essa é uma das operações que nós podemos fazer aqui com os conjuntos. Vamos dar uma olhadinha na próxima etapa aqui, que é, deixa eu ver aqui, a função set. Vamos dar uma olhadinha na função set, como que efetivamente ela pode ser utilizada. O set, ele vai basicamente converter um interável em um conjunto, ok? Então vamos, por exemplo, criar um set, um conjunto A, que vai ter um interável. E dentro do interável eu vou colocar uma string, por exemplo, abracadabra, ok? Abracadabra,
E quando eu teclo Enter e vejo o que tem dentro de A, e ali está, ó, RCADB. Apenas um caractere de cada um dos anteriores sem a repetição. Vejam, nós tínhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 letras As, só ficou uma, né? A letra B, eu tinha 2 letras Bs, só ficou uma. Letra R, eu tinha 2 letras R, só ficou uma. E assim por diante, né? Então, como eu falei, ele não permite repetição, né? Então aqui está, né, quando criou então esse conjunto, nós então tivemos esta ordenação, ok? Vamos criar um segundo conjunto, né? Vamos clicar aqui, B, recebe então o set, uma outra palavra, alakazam. E vamos então ver agora, vamos consultar, ver como ficou. Está lá também, sem nenhuma repetição. Muito bem, é dessa forma que funciona a função set, né? Ele pega qualquer interável, e esse interável nós estamos utilizando aqui uma string, mas poderíamos utilizar uma tupla, um dicionário, qualquer elemento interável, ok? Ao trabalharmos com conjuntos, é possível utilizarmos algumas funções matemáticas próprias de conjuntos, né? Uma delas, por exemplo, é a função de união. Nós temos aqui já 2 conjuntos, A e B, então vamos ver se existe, né, algum tipo de união. A união, além da função própria, né, nós vamos ver, né, como que nós utilizamos a função de união. Ele também tem operadores aqui, né? O primeiro operador aqui é o pipe. Pipe é este sinal, não é nem a barra para a direita nem a barra para a esquerda, é uma barra reta que tem geralmente no canto inferior esquerdo do teclado, né? A gente chama isso de pipe. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A, pipe B. O que eu estou querendo dizer aqui? Então, neste caso, né, o que aconteceu? Houve a união do conjunto A com o conjunto B, gerando um terceiro conjunto. E como todo conjunto, não possui elementos repetidos. Então, tudo que tinha de repetição da junção entre A e B, ele foi, então, eliminado. Ok? A próxima função, né, a função de intersecção. A e B, que é basicamente aqui, né, o E binário, né? Ele vai pegar elemento a elemento e vai verificar, né, quais elementos, né, estão dentro, né, do conjunto A e estão também dentro do conjunto B. Então é a intersecção, né, o que tem de comum entre os dois. Vamos dar uma olhadinha, apenas as letras A e C, né, neste caso aqui, desses 2 conjuntos que nós temos. E a gente também pode fazer o inverso, né? Qual é a diferença entre os 2 conjuntos, né? Ou seja, o que tem de diferente nos dois? Ou seja, o que não é igual é diferente, certo? Então vamos dar uma olhadinha. Então é A, e aí a gente utiliza o chapeuzinho, né, o circunflexo, né, B, aqui B. E ele nos dá, né, todos os elementos com exceção de A e C, ok? E eu também tenho, né, a diferença simétrica entre os 2 conjuntos, ou seja, o que tem no primeiro conjunto que não tem no segundo. Então é muito importante aqui a ordem. Então o que tem em A que não tem em B, né? Então se a gente olhar agora aqui, tem o D, o R e o B. Os demais existem lá, né? Tudo bem? Então essas são as operações matemáticas próprias de conjuntos que eu, utilizando, né, os sets, né, os conjuntos, a gente consegue então utilizar essas funções, ok? Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa apresentação, então. Vamos dar uma olhadinha agora nas funções built-in, né, que utilizamos com conjuntos, né, que podemos utilizar também com conjuntos. Basicamente 2, que é len e sorted. Vamos dar uma olhadinha como que a gente pode utilizar essas 2 funções aqui. Vamos voltar aqui. Vamos, para tanto, né, vamos criar aqui 2 novos conjuntos. Por exemplo, né, vamos criar aqui um conjunto de flores europeias aqui, né? Então, flores da Europa. E aí tem a rosa, a lavanda e a tulipa, ok? Então, acabei de criar este conjunto e vamos criar um outro conjunto de flores da América, né? Flores da América são essas aqui, ó, rosa, tulipa, lírio e margarida, ok? Então, vamos dar uma olhadinha agora o que a gente pode fazer aqui com essas 2 funções len e sorted. A função len, como nas demais estruturas, né, que nós já vimos, ela vai retornar então o número de elementos dentro da estrutura que nós podemos passar aqui como parâmetro. Neste caso, vamos passar aqui flores da Europa. Então ela vai nos retornar o valor 3. Então, como a gente pode ver, nós temos 3 tipos de flores lá, né? Se nós passássemos aqui, ao invés de flores da Europa, flores da América,
o retorno seria 4, ok? Muito bem, e sorted, né? Sorted, e se nós passarmos aqui flores da Europa, ele vai nos retornar então uma lista, lembre-se, né? A função sorted sempre retorna uma lista, vai nos retornar uma lista, né? Contendo então os elementos daquele determinado conjunto que nós passamos como parâmetro ordenado, né? Então aqui no caso lavanda, rosa e tulipa em ordem crescente alfabética, ok? Muito bem, então essas são as duas operações, né, as duas funções, desculpe, né, que nós podemos utilizar com conjuntos. Além delas, né, nós temos também os métodos, né, que nós podemos então utilizar com o tipo de dado, né, set, conjunto, né. E elas são essas aqui, ó, tem add, clear, difference, discard, intersection, is, disjoin, is subset, is upper set, pop, remove, symmetric difference, union e update. São essas aqui. Vamos ver cada uma delas, ok? Primeiro que nós vamos dar uma olhadinha aqui é a função add, né? Add, então, ele vai, como o próprio nome diz, né, adicionar um item ao conjunto, né, específico que nós passarmos aqui como referência. Vejam, né, como todo método, né, nós temos que passar o conjunto, né, ele vai então ser substituído aqui em set, e aí basicamente nós vamos colocar o item que nós queremos adicionar aqui. Vamos pegar como exemplo, né, aquele conjunto que nós já temos. Vamos acionar aqui nós temos aqui esses dois conjuntos, só para a gente rever aqui, ó, nós temos flores da América e flores da Europa. Né? Temos esses dois conjuntos aqui, ok? Vamos adicionar, então, uma flor, uma nova flor, lá na relação de flores da América. Então, para tanto, né, a gente tem que colocar aqui, ó, flores América, ponto, né? Quando nós digitamos ponto, nós temos acesso a todos os métodos. E nós temos um aqui que é o add, né? Então, tá aqui, ó, add, dois pontos, ele já insere aqui no PyCharm. E aqui a gente pode colocar, então, a nova flor, né? Vamos colocar aqui uma orquídea, né? Orquídea, tem acento aqui, orquídea. Tá aqui, orquídea, né? E teclando Enter, né? Vamos ver agora como ficou as nossas flores da América. E tá aí, ó. Então temos margarida, rosa, tulipa, orquídea e lírio. Então foi inserido aqui a orquídea. Vejam que não existe uma ordem, né, pré-definida. Lembra que eu falei para vocês? Não existe uma ordem, não existe uma indexação, né? Então a inserção aqui ela ocorre, né, utilizando um algoritmo interno aqui de inserção e nós nunca sabemos aonde que ele vai inserir exatamente o elemento, tá bom? Vamos ver uma próxima função que vai ser basicamente, né, aqui vamos olhando aqui, vamos pular essa clear aqui, né, porque a clear vai limpar, né, vamos deixar isso aqui por último, vamos pegar o próximo aqui que é difference. Difference, ele vai retornar então um novo conjunto, né, com os itens no conjunto set que não estão no segundo conjunto aqui, nos outros aqui, né, então a gente pode passar um ou mais conjuntos aqui como parâmetro, tá? E ele vai identificar os itens, né, basicamente que não estão que não compõem este outro conjunto, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa função, utilizando, portanto, esses dois conjuntos que nós já estamos trabalhando, tá? Então, por exemplo, aqui, então, flores da América, ponto, né? Dois cliques aqui em cima, né? Difference. E aqui nós podemos passar um outro conjunto, flores Europa. Então, como se pode ver aqui, né, nós temos então um retorno, né, de um conjunto aonde contém, né, basicamente os elementos que não estão dentro, né, deste conjunto aqui. Eles estão aqui, né, em Flores da América, mas não estão em Flores da Europa. Basicamente, eles retornam aqui, né, as não repetições, basicamente, ok? Vamos dar uma olhadinha então na próxima função. Próxima função, discard. Vamos deixar essa também junto com clear, porque nós vamos remover elementos do conjunto. Vamos para intersection, né? Então ele vai retornar basicamente um novo conjunto, né, com os itens comuns, né, aos conjuntos passados como parâmetro. Vamos dar uma olhadinha como isso pode funcionar. Então vamos pegar um dos dois conjuntos, né, flores da América, ponto, né? Então agora nós vamos utilizar o método intersection, tá aqui, ó, intersection. E nós vamos passar aqui basicamente o próximo conjunto, né, o outro conjunto, flores
da Europa. Então tá aí o retorno da função intersection, que é nada mais nada menos que um conjunto contendo os elementos, né, iguais entre os dois conjuntos passados, este, né, e o parâmetro aqui, basicamente. Ok? Vamos para o próximo. Is this join? Ele vai retornar true se o conjunto, né, que eu estou utilizando não tiver itens em comum com outro conjunto, né? Este outro a gente passa como parâmetro. Os conjuntos são disjuntos se e somente se sua intersecção for um conjunto vazio, ou seja, quando não existir elementos comuns entre ambos. Vamos ver então se os dois aqui, né, que nós estamos utilizando, os dois conjuntos são disjuntos, né? Então como que a gente pode fazer? Flores América ponto is disjoint, são disjuntos com flores da Europa? E a resposta é false. Existem pelo menos dois elementos ali em comum nos dois, ok? Muito bem. Vamos para o próximo comando. E subset, ou seja, ele vai retornar true se todos os itens do conjunto set estiverem em outro conjunto, né? Ou seja, vamos ver, basicamente aqui, se um é subset, ou seja, é um subconjunto de outro, né? Como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, ele é um subset, ou seja, um subconjunto dos números reais. Todos os números inteiros estão representados no conjunto dos números reais, por exemplo, né? Aqui no caso, não vai existir, o retorno vai ser falso, porque nem todos os elementos estão ali representados. Vamos dar uma olhadinha, só para a gente... Então, flores da América is subset, né? É um subconjunto de flores da Europa? E aí a resposta é false, não é. Ok? A próxima função aqui é is upperset, né? Ou seja, é o contrário de subset, né? Nós vamos verificar se os elementos do que nós estamos passando, do conjunto, né, que nós estamos passando como parâmetro, ele faz parte, né, daquele, né? Então, é basicamente o inverso, né? Então, nós colocamos aqui, ó, flores Europa e subset de flores da América. Se a gente quisesse fazer o contrário, ó, flores da América, da Europa, né? Is superset, né, de flores da América, né? Ou seja, ele está fazendo exatamente o contrário. Se nós invertêssemos em is subset flores da América com flores da Europa, nós teríamos basicamente a mesma coisa aqui em cima, ok? Vamos para a próxima função, pop, né? Ele basicamente vai remover e retornar um item arbitrário, e aqui é arbitrário mesmo, né, do conjunto set. E ele vai gerar um key error, né, se o conjunto for vazio. Se eu tentar tirar algum elemento de um conjunto vazio, ele vai retornar um erro, né? Então, vamos ver aqui. Se eu tiver, por exemplo, né, um conjunto vazio igual a um conjunto vazio aqui, ok? Se eu quiser, né, vazio, né, ponto pop, estou retirando um elemento de um conjunto vazio. Ele retorna erro, né? Coisa que basicamente não vai acontecer aqui com, por exemplo, flores, vamos dar uma olhadinha antes, flores da América, ok? Então nós temos essas flores aqui, vamos agora retirar, né, um elemento, América, ponto pop. Vamos tirar um elemento aqui, e ele tirou a Margarida, né? Vejam que é totalmente aleatório, né, esta retirada, nós não sabemos exatamente qual elemento, já que não possui uma ordem pré-estabelecida ali desses elementos, ok? Se nós olharmos agora para flores da América, nós teremos a relação agora sem a Margarida, ok? O próximo método aqui, né, que nós vamos ver, é este symmetric difference. O symmetric difference, basicamente, ele vai retornar, né, todos os elementos que estão em um determinado conjunto e que estão em outro conjunto, mas não estão em ambos ao mesmo tempo, ok? Então, é o que nós conhecemos em programação, né, em lógica de programação, como o ou exclusivo. Basicamente, isso que ele vai retornar aqui. Vamos ver como isso funciona, né? Então, nós temos aqui dois conjuntos aqui. Vamos só recordar, né, flores da América e flores da Europa.
Então aqui os dois conjuntos. Então em América eu tenho rosa, tulipa, orquídea e lírio. E aqui, né, nos flores da rosa, eu tenho rosa, tá vendo? Rosa e rosa eu tenho nos dois. E tulipa eu tenho nos dois. O que que eu não tenho, né? O que que eu tenho em um e não tenho no outro? Orquídea e lírio eu tenho aqui, e lavanda eu tenho aqui e não tenho aqui, tá? Então, basicamente, a diferença simétrica tem que retornar orquídea, lírio e lavanda. Vamos ver se é isso que ele vai retornar, não necessariamente nesta ordem, né? Vamos dar uma olhadinha então. Vamos pegar qualquer um dos dois, né? Flores América, ponto, difference, symmetric difference, né? Symmetric difference. E aqui a gente passa o outro conjunto, flores da Europa. E tá aí, ó, as três que estão em um e estão no outro, mas não em ambos ao mesmo tempo, ok? Vamos ver agora a union, né? Flores.América.union. Opa, desculpe. Flores da América.union. Tá aqui ó, o método union. E ele vai basicamente, então, vamos passar aqui flores da Europa. E ele vai, então, retornar a união desses dois conjuntos, tá ok? Esses são os métodos. Faltou agora aqui alguns métodos para a gente retirar, né, elementos, né? Por exemplo, o método discard, né? Faltou aqui discard. Então, flores América.discard, né? O método discard, né, como a gente viu aqui. Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. Discard. Cadê discard? Ela remove um item do conjunto se, basicamente, ele estiver presente. Vamos ver aqui, vamos passar aqui, então, discard. Vamos passar aqui, por exemplo, rosa, dentro de América. Rosa. E não retornou nada. Vamos ver agora flores. Como ficou, né? América. Tá lá, flores da América sem a rosa. Se eu passar, né, basicamente aqui, ó, flores América.discard. Qualquer flor, por exemplo, cravo, né, e dar uma olhadinha lá, flores da América. Não tinha essa modalidade, mas não foi retornado nenhum tipo de erro. Então, muita atenção nisso. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo nesse caso, porque não vai ser retornado nenhum erro, ok? Se o item não estiver ali dentro. E, por fim, né, vamos ver agora o clear, né? O clear vai limpar todos os elementos, né? Então, pegando aqui, vamos olhar aqui, ó, flores da América. Então, flores da América, nós tínhamos 3 ali, ponto clear. E se a gente olhar novamente, flores da América agora é um conjunto vazio, né? Ele é um conjunto, só que ele está vazio, ok? Muito bem, esses são então os métodos, né, que nós podemos utilizar aqui com os conjuntos, né, o tipo de dado conjuntos. E para a gente finalizar, vamos então fazer a resolução deste problema aqui, né? Vamos imaginar que você tem que fazer um programa em Python, né, que faça, né, basicamente aí que receba, né, uma quantidade variável não definida de strings, né? Ou seja, eu posso receber tantas quantas forem, né? Eu vou terminar com uma string vazia, né, um enter apenas. A gente vai guardar todas essas informações dentro de uma lista. Nós vamos então criar uma outra lista, né, com estes mesmos elementos, né, com essas mesmas palavras, só que essas palavras transformadas, né, em sequências de caracteres e caracteres únicos, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu recebi barbante, né, a gente vai então modificar este barbante para barbante, né? E em seguida a gente vai retirar o que tem de repetido, né? O que tem de repetido, o A, aqui por exemplo, né, está repetido, e o B, né? Então a gente vai retirar o A e o B, né? Então vai ficar o R, o B, o A, o N, o T e o E apenas, tá? Como ficou aqui, né? Barbante, tá? O Ba, ele foi embora. Tudo bem? Em seguida a gente vai mostrar então essa lista modificada. Vamos fazer então esse exercício? Se você quiser dar pause no vídeo, né? Pause e depois retorne para ver a solução. Vamos então fazer a solução aqui. Vamos executar aqui o PyCharm, vamos fechar aqui o console e vamos criar um novo arquivo. Novo Python file. E nós estamos, né, na aula 45. Aula 45. Vamos criar aqui então. Bom, basicamente nós temos que criar aqui duas listas, não é isso? Então vamos criar duas listas vazias já, né? Palavras.
duas listas vazias, palavras e lista. Vou chamar de lista mesmo. Duas listas vazias aqui, ok? Muito bem, vamos fazer uma repetição. While true, uma repetição infinita, né? E aí a gente vai receber uma primeira palavra. Palavra é igual input, digite uma palavra. Vamos receber essa palavra e guardar. Não temos que fazer nenhum tipo de conversão porque ela já vem em strings, né? Em string aqui. Muito bem. Então, se a palavra for igual a vazio, né? Então nós representamos dessa forma. Se ela for igual a vazio, o que nós vamos fazer? Nós saímos fora do looping de repetição, ok? Caso contrário, o que nós fazemos? Nós guardamos, então, dentro de palavras, né? Fazemos aqui um append de quem? De palavra. Então, nós guardamos a palavra dentro da lista de palavras, ok? Basicamente é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, ele vai, então, rodar, vai ler todas as palavras. Quando digitarmos Enter, sem nada dentro, ele vai, então, sair. Quando ele sair, né, o que nós vamos fazer? Para cada palavra em palavras, eu vou fazer o seguinte, tá? Uma repetição normal aqui. Eu estou pegando, então, cada uma das palavras dentro da lista palavras, ok? O que eu vou fazer? Dentro lá da lista que nós criamos, lista, dentro da lista, nós vamos, então, fazer um append do que? Né? Aqui, olha, se nós fizéssemos assim, ó, set palavra, né? A gente estaria criando aqui um conjunto, né? Basicamente um conjunto, tá? Um conjunto contendo o quê? Apenas os caracteres únicos dentro de palavra. Então, o retorno disso aqui seria o quê? Um conjunto. Mas eu não quero um conjunto, eu quero uma lista, tá? Então, eu tenho que transformar isso para uma lista, ok? Então, uma lista, tá aí, ó. Então, list de 7 palavras. Muito bem, agora, então, basta nós mostrarmos a lista modificada. Só, então, mostrar a lista, né? Então, um for, né, dentro, por exemplo, de item, em lista, e eu vou mostrar este item, print item. Né? Então, nós vamos pegando item a item dentro dessa nova lista e vamos mostrando, ok? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se isso resolve o que nós queremos. Ctrl S, vamos salvar aqui, arquivo save all, e vamos rodar. Run. Escolhemos 45, e aí digite uma palavra, né? Vamos digitar aqui, várias frutas, né? Banana, limão, cereja, laranja, melancia, e tá bom, né? Então aqui está a nossa lista. Então olha, quando nós digitarmos Enter, ele parou, né? Interrompeu o looping, ele criou uma lista de um conjunto, e se é um conjunto, né? Contendo todos os caracteres de cada uma das letras, e elas basicamente não têm repetição em si, né? Um conjunto não tem repetição. Então basicamente ele fez o que nós queríamos aqui, né? Ou seja, nós imprimimos então cada uma das palavras, né? Sem as repetições, né? Então aqui a primeira é a banana, né? A segunda é o limão. Vejam que o limão não tem repetição algum, né? A cereja, né, já tem a repetição da letra E, desculpe, letra E. Que mais? A laranja, a repetição da letra A. E a melancia não tem nenhuma repetição, né? Sem repetição alguma. Por quê? Porque aqui é o A com acento e aqui é o A sem acento, né? Então, eles não se repetem, basicamente, né? São caracteres, né, números da tabela ASCII diferentes. Ok? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula para o desafio. Um abraço, tchau!